Muitas vezes é perder a autonomia. Outras, o controle sobre o próprio corpo. Há ainda quem se perde de si mesmo. Esquecimentos, lentidão no raciocínio e dificuldade para realizar tarefas do dia a dia podem não ser apenas comuns ao envelhecimento, e sim sinais de demência e doenças cerebrais. Cerca de 2,5 milhões de brasileiros vivem com demência e esse número pode triplicar até 2050. O Alzheimer é a doença mais comum, mas neste Arquivo A fomos entender o que acontece com a nossa saúde quando envelhecemos, conhecer mais sobre a ciência que avança e ver de perto exemplos de empatia e amor no desafio diário dos cuidados. Essa é uma síndrome que ela é caracterizada exatamente por doenças que causam piora cognitiva, declínio cognitivo, e naquele momento em que o declínio cognitivo ele é tão intenso a ponto da pessoa começar a ter uma dependência funcional, a gente dá o nome de demência. Então, a demência é a queixa de memória intensa e presente o suficiente a ponto da pessoa ficar dependente. Entre as doenças mais comuns estão o Alzheimer e a demência de Parkinson, mas é primordial o acompanhamento médico para um diagnóstico correto. Existe a demência na doença de Alzheimer, como pode ter a demência numa doença vascular, ou a demência numa doença chamada frontotemporal, ou uma demência na doença de Parkinson, por exemplo. O familiar começa a perceber que tem tido uma certa repetição das informações, né? Ou um esquecimento de alguns eventos, né? Uma desorientação discreta no tempo. Então, esses são sinais um pouco mais chamativos, clinicamente, para a gente pensar num quadro de doença degenerativa. Há 14 anos, Dona Inês vive com Alzheimer. O diagnóstico veio aos 77 anos de idade. Até os 83, a cearense que tanto trabalhou na roça e criou 15 filhos em Guarulhos, São Paulo, era independente e morava sozinha. Mas com o avanço da doença, a filha Anadi a levou para casa e assumiu os cuidados. Chamei meus irmãos e falei, olha, eu vou levar a mamãe para casa, porque eu tô vendo que ela não tem condições de ficar mais sozinha. Vamos. Né? Vamos, daqui a pouquinho a gente vai, tá? Aí trouxe ela para casa. Mas aí ela ainda conversava com a gente, normal. Eu chamei meu marido, falei, olha, minha mãe tá com Alzheimer e é uma doença que não tem cura. A gente vai ter que se desdobrar aqui para cuidar dela. Eu quero saber se você tá comigo, porque é uma coisa assim, é uma ladeira abaixo. Não tem como, né? Aí ele falou assim, não, tô com você. E é meu braço direito e esquerdo, meu marido. Ela não tem condições mais de a gente levar ela pro shopping, levar ela pro mercado. Hoje não tem condições mais. Então, ainda assim, mais ativa, aí sociável. assim, para um sair, um fica. As mulheres também têm mais chance de ter doença de Alzheimer, tá? E além disso, a população de baixa escolaridade. Então, o estudo formal, ou às vezes até o estudo informal mesmo, né? Aquela pessoa que não tem ali uma educação formal, mas sempre usou bastante a cabeça, a mente, a cognição, elas conseguem, de certa forma, ter uma proteção, aquelas pessoas que estudaram mais. Então, a escolaridade é um fator de risco e aí é inerente nas regiões do Brasil em que tiver um problema maior de educação, de escolaridade, o risco, provavelmente por isso, ele vai ser maior, né? Da mesma forma que as pessoas que conseguiram, né, ter uma escolaridade, uma educação, desenvolver academicamente, elas minimizam o risco. Ela cuida tanto da minha filha pra mim, que hoje pra mim é um prazer, entendeu? Sim. Eu sei que tem o cansaço físico, que assim, às vezes eu fico esgotada. Eu já passei pela parte da depressão. Eu chegava à noite, deitava na cama e minhas carnes ficavam tremendo. Porque eu via o estado emocional dela e eu queria tirar ela daquilo e eu não conseguia tirar. Então, assim, acabava que ficava irritada
Aí você acaba tendo, assim, certo atrito até com o pessoal de casa, né? Sim. Mas, assim, a gente trabalhava muito isso, esse emocional. A casa foi toda adaptada para a segurança dela. Fora o Alzheimer, Dona Inês não tem nenhuma comorbidade. Pode faltar a lucidez, mas não a disposição para andar pela casa toda. Aqui? A senhora fica aqui também? Hein, Dona Inês? Ó, senta aqui. Vamos sentar aqui nós duas? Ah, a senhora quer sentar na raque? Aqui? É, aqui. Às vezes senta, às vezes deita na Olha raia. que delícia! De perninha cruzada, sim, sempre. Que linda! A senhora gosta de sentar aqui também? E a senhora senta aqui. Senta em todo lugar, né? A senhora não tá com frio? Eu não sei. Não. Hoje tá friozinho. É quentinha, né, essa roupinha, ó. É quentinha? É quentinho. É. A minha é fininha, olha pra senhora ver. A minha não tá muito quente, não. É um grude só. Apesar do carinho, a rotina exaustiva de cuidar 24 horas é desafiadora. A Nadi trabalha de casa desde a pandemia da Covid-19, o que ajuda com as tarefas. Aí eu fico em casa e cuidando dela, né? E aí eu conversei com o meu chefe. Eu falei, olha, Leandro... Porque assim, mesmo em casa, às vezes você tem que resolver alguma coisa lá, presenciar alguma coisa, né? Claro. Com o cliente e tudo. E eu conversei com ele e falei, Leandro, eu não tenho condições de vir pra cá pra fazer nada. Eu falei, eu tenho que fazer tudo 100% de casa. Ele falou, pode ficar sossegada. É uma doença que cada dia é uma surpresa, uma coisa nova vai aparecendo e eles querem dar conta. E às vezes eles dão conta sozinhos, porque o irmão não vai, a tia não vai, não ajuda. Então eles chegam aqui muito fragilizados. E aí tem um acolhimento, né, para poder escutar, a escuta deles e poder ver que existem outras coisas, né? Eles podem fazer outras coisas também, não deixar sua vida toda de lado. Quando junta o cansaço físico e o mental, porque o seu mental, a hora que o seu mental tá, nossa, aí você É cansativo, né? É desafiador. aí você tem que assim ter muita empatia pela pessoa, porque tem hora que você tem vontade de pegar e abrir a janela e jogar lá no meio da rua. Isso não é falta de amor. E não é falta de amor, Muito pelo é o contrário, cansaço né? É o- mental. Eu acho que agora, assim, agora, no momento que eu vivo agora, é o momento de eu olhar mais pro meu emocional do que pro dela. Que você precisa estar bem pra cuidar Porque pra dela ela também, é né? assim, eu dou banho, dou comida, dou remédio. E ponho pra dormir e acabou. Agora eu preciso cuidar de mim. São 10 anos divididos entre o cuidado com a mãe, a casa e com a filha mais nova, que era recém-nascida quando Dona Inês ficou debilitada. Nessa época, também houve bons momentos em família e adaptações para viver de forma digna com os que a amam. Você ajuda a cuidar da avó também? É, quando a minha mãe vai lá fazendo as coisas lá, tipo, quando ela vai lá tomar banho, fazer as coisas dela, aí eu vou lá e cuido dela. Quando eu li que era algo que não tinha reversão e que só ia agravar, aí eu conversei com meu marido, falei, a gente precisa se preparar, que aí eu comecei a ver pessoas, né, ver vídeos de pessoas, que eu falei, a minha mãe vai ficar dessa forma, né? E aí que isso que eu falei, você tem que estar comigo, né, porque eu vou morrer abraçada com a minha mãe, né? Ele falou, não, pode contar comigo. Vamos E ela subir? carinhosa, assim. Vamos subir? Vamos, daqui a pouquinho. E aí tá aí até hoje. E quando vem esse sorriso, né? Ai, Qual que é o assim, sentimento? Como paga que é? tudo. Paga todo o cansaço que Você já você tem. tá bonita. Não é, meu bem? Tá bonita. É, mulher, não é? Tá bonita, tá linda, não tá? Tá linda. Pois é, então, a gente conversa assim. À medida que as pessoas vão envelhecendo, o risco vai aumentando. No entanto, é possível que a demência aconteça também, né, em indivíduos mais jovens, na casa dos 50 anos ou até mesmo dos 40 anos, por exemplo. Nem sempre a gente vai ter uma explicação única para a causa daquele indivíduo, às vezes abaixo dos 60 anos, ter evoluído com uma demência. Porque as demências,
como um todo, e aí incluindo a demência de Alzheimer também, né, na doença de Alzheimer, elas são multifatoriais, na maioria das vezes. Muitos fatores de risco contribuem para a demência. Entre eles, a própria idade, o tabagismo, o estilo de vida desde a alimentação ao sedentarismo e doenças prévias, como diabetes, hipertensão e obesidade. Em São Paulo, o NUDEC, Núcleo de Ensino e Pesquisa em Envelhecimento Cerebral, fundado em 2002 junto ao Departamento de Neurologia da Unifesp, colaborou e segue com diversas pesquisas. Uma delas é a Novos Biomarcadores para a Doença de Alzheimer, iniciada em 2024 com duração de 5 anos. Você seleciona uma pessoa que tem queixa de memória. A queixa de memória por si só ela já é risco para a doença de Alzheimer, tá? E a partir daí começa a acompanhar anualmente com avaliações clínicas e avaliações biológicas, né, de exames. A gente, que é da parte da ciência básica, do departamento de bioquímica, a gente cuida mais estudar os biomarcadores, as moléculas que a gente encontra no sangue. E aí cada um aqui do laboratório meio que cobre uma parte de tipos diferentes desses biomarcadores. E aí a gente estuda para entender o estado de saúde do paciente ou até procurar moléculas assim para tentar prever de forma mais precoce o desenvolvimento da doença, né? E aí a gente, com essa coleta de dados, a gente tem um grande número de informação para entender o porquê que certos indivíduos declinam e outros não. A gente tem em torno aí de 120 a 130 indivíduos nesse estudo, mas para chegar até esse número de 120 a 130, fizeram contato conosco aproximadamente 600 a 700 pessoas. Lígia faz parte dos que passaram pela triagem. Ela entrou para o estudo há pouco mais de 1 ano. Eu nunca tive uma memória muito boa. Aliás, eu nunca tive memória, principalmente de longo prazo, né? Então, isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, da minha família, dos amigos, porque fala, ai, lembra de fulano? Não lembro. Não adianta, não lembro. Você era mais esquecida, então, da turma ali? Muito. Até em termos de estudo, né? Eu estudava, não lembrava mais nada. Tem certos indivíduos, como por exemplo a Lígia, que tem, apesar da queixa de memória, a gente estratifica o risco como baixo, médio ou alto risco, né? No caso dela, os achados que a gente tem até agora, no momento, são de baixo risco, o que sugere que ao longo do acompanhamento ela tenha uma estabilidade da queixa e a gente use os dados da pesquisa, né, para interpretar os motivos pelos quais alguns indivíduos têm uma estabilidade e outros não. Tem outros que vão ter os exames alterados, já com alterações mais intensas, já sugerindo um quadro em atividade. Como no caso da dona Edmeia, que fazia parte da pesquisa, teve o diagnóstico de Alzheimer e agora passa pelos atendimentos ambulatoriais do NUDEC. Antes do diagnóstico, ela teve confusão mental e esquecimentos. Eu fiquei pensando, por que eu tive isso? Como que... Do nada, Nada, né? Então, daí passou uns tempos assim, aí eu comecei a cair sozinha, né? Às vezes na rua, assim, eu caía, né? Aí, daí o Jaime já começou a se preocupar. Aí o doutor Gustavo falou comigo, o senhor já vai lá no hospital sozinho que eu quero conversar com o senhor. Que ela tinha passado por ele. Aí eu cheguei lá, falei com ele, ele disse, senhor Jaime, eu vou lhe falar um assunto para o senhor, mas o senhor não fala para ela não. Deixa que a doutora vai passar para ela. Falei, o que é? Ele disse, a dona Edmeia está com começo de mal de Alzheimer. Eles percebem que tem uma coisa esquisita. Eles não sabem o que é. Eles esquecem e aí ficam aquela angústia, dá uma angústia muito grande. Fala, o que está acontecendo comigo? Eu estou esquecendo, eu sabia fazer isso, agora eu não sei. Então, assim, eles percebem. O familiar que está ali precisa falar, não, mas é assim, né? Não que você esqueceu ou que você não lembra. Não, você sabe sim, olha, é assim que faz, né? Mas não deve usar a palavra. Você lembra? Olha aquilo, você lembra sim. Lembra o nome dela? Você lembra assim? Não, você diz, o nome dela é Joana. Mas não precisa usar determinadas palavras, porque ele está sofrendo.
Então, o familiar precisa entrar um pouco no mundo dele nesse momento. Como a doença é uma doença que começa, do ponto de vista biológico, de lesão cerebral, começa muito tempo antes, às vezes 15 anos antes dos sintomas se manifestarem, na pesquisa é importante a gente identificar no tempo correto e entender quando aqueles processos patológicos eles começam no cérebro, a ponto da gente descobrir marcadores, indicadores que melhorem a acurácia do diagnóstico e do prognóstico para entender aqueles que vão evoluir pior ou evoluir bem, né? E a partir daí entender vias biológicas possíveis para tratamento. Está sendo ótimo. Eu tive um bate-papo com o doutor recentemente, onde ele deu uma devolutiva e eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse acompanhamento, desse estudo. Para os próximos anos eu quero estar bem, saudável, com condições de viver dentro da minha longevidade, o que for permitido, da melhor forma possível. O diagnóstico da demência não é uma sentença de morte. Pesquisas avançam, novos medicamentos surgem para frear a doença e a qualidade de vida segue como prioridade. Há 3 anos, a TV Aparecida esteve na casa da família Rufino para conhecer a encantadora Dona Amália, mais conhecida como Vó da Pomba. Certeza que você já viu os vídeos divertidos dela com o neto Raulzinho nas redes sociais. Dona Amália tinha Alzheimer. Para a família, a alegria foi o combustível para gerenciar os desafios. A doença ela não deixa de existir, mas é você saber lidar, aprender com a doença também, tirar ensinamentos e continuar a viver da melhor forma possível, porque a doença não vai passar e a vida vai continuar. E foi isso que a gente enfrentou, desde o começo até o final. E aí a gente foi aprendendo a lidar com a doença, que pra gente também era novidade, né? A gente nunca tinha vivido com alguém que tinha o Alzheimer. Então pra gente foi... eram dias desafiadores, mas dias também de muita alegria, que foi a forma que a gente escolheu, né? Levar com leveza, com humor, e foi de forma natural essa questão de... Não tinha uma divisão de o que cada um fazia, porque todo mundo fazia tudo, né? Desde levar ao banheiro, dar banho, trocar a roupa da vozinha, deitar com ela, cantar, fazer as atividades que ela gostava de fazer. Então foi muito natural, né? O envolvimento da família era geral. Hoje, recordam os bons momentos, incluindo as bisnetas. Desde que elas nasceram, a gente sempre ensinou que o bebê da casa era a avó. Então ela já tinha aquele cuidado com a avó. Então elas faziam carinho, cuidava, pedia bênção, tinha tudo cuidado. E se a avó mexia assim, levantava, ela já... Até o Toy, né? Até o Toy também. O Toy é a defensor dela. A vozinha levantava do sofá, ele começava a latir. Que não é difícil, já estava avisando, né? Já estava avisando. Sinal de alerta. Então a casa toda era voltada para os cuidados com a avó. Todo mundo aqui em casa. Porque ela participava de tudo. Se a gente saía para ir para restaurante, viajar, tudo ela ia com a gente. Que isso também é muito importante, né? Porque muitas pessoas, quando recebe o diagnóstico, recebe o diagnóstico, acha que acabou a vida ali para aquela pessoa. A vozinha, que tanto alegrou os internautas, faleceu aos 96 anos em maio de 2026. No início do Alzheimer, a gente passa muita dificuldade porque a gente não entende, até a gente entender como lidar, né? Como o Júnior fala, ninguém nasce cuidador. E desde sempre, né? São 20 anos que ela está com a gente, desde sempre a Maria ajudou muito, muito a gente. O começo, pra mim, foi difícil porque às vezes a gente falava pra ela 1000 vezes a mesma coisa e ela repetia. Então a gente ficava meio, sabe assim, eu acabei de falar, mas no começo a gente já não entendia ainda o que era o Alzheimer, né? Achava que ela fazia aquilo lá, né? Pra brincar com a gente, mas não era. E foi bom porque ao mesmo tempo que eu cuidava dela, eu tinha meus pais também, que tinham os cuidados das minhas irmãs,
Então, aos poucos eu sabia um pouco dos cuidados que as minhas irmãs tinham com meus pais. Eu fui trazendo para cá também, né, para cuidar dela. Como a família buscou viver a doença de forma leve, curtindo a espontaneidade da vozinha, nas lembranças, muita diversão e dicas para quem cuida e passa por situações semelhantes. Para eles, contrariar jamais. Ela ia tomar banho, né? Falava, ela não vai querer tomar banho. Aí o Júnior falava, você não vai tomar banho, a senhora não vai tomar banho. Aí ela, eu vou. Aí ela falava o contrário. O oposto, para aí ter a resposta positiva. Isso é uma tática maravilhosa. Psicologia reversa, né? Tudo que você falava que não, ela... A gente tinha nós tínhamos, ao longo desse tempo, a gente adquiriu várias técnicas que a gente foi descobrindo no dia a dia, né? E por a gente conhecer muito bem a avó, a gente sabia o que poderia fazer ela querer tomar banho. Um exemplo, o banho, a maior dificuldade para quem tem Alzheimer é o banho. Então a gente tinha diversas técnicas, né? Tipo assim, ó, o padre vai vir aqui em casa. Aí ela queria tomar banho. Vai ter uma festa, não sei o quê. Aí quando nada funcionava, aí a minha avó sempre foi aquelas réa bruta, né, do Nordeste, aquelas velhas, né, pai, que desce a chinelada. E aí, quando você confrontava ela, falava, então ela não vai tomar banho, que quem manda aqui sou eu. Ela falava, agora eu vou, não sei o quê. Aí então ela ia. Era muito engraçado. Muitas vezes a gente usava o artifício do pai, né? Então, assim, olha, o Raul pediu pra senhora tomar banho. Pai, né? Ela, então eu vou tomar banho. Como que foi também progredindo a doença e, assim, vocês mudando no dia a dia, né? Com esse trato? É desafiador, né? É muito desafiador porque... O Alzheimer, ele te dá a cada minuto uma nova oportunidade. Então, como tem essa questão do esquecimento, a gente errava e acertava todo dia. E aí a gente ia buscando o caminho. Então, olha, a gente fez isso, deu certo, vamos tentar replicar para ver se a gente consegue de novo. E aí a gente testava várias coisas no mesmo dia, porque como ela esquecia, então a gente conseguia ir buscando ali dentro daquelas 24 horas, às vezes situações diversas com soluções diferentes para ver qual que dava certo. E é um aprendizado assim que foi para todos, cada um com seu jeitinho, mas todo mundo aprendendo também? Muito. Sim. Ela tinha também assim, ela tinha a braveza do nordestino, mas ela era muito amável. Então a gente conseguia alguma coisa com ela, beijando, abraçando, aquela coisa de agrado. Aí, nossa, ela se derretia toda. Poucos dias antes dela ficar ruim mesmo, né? Eu e a Socorro fazendo curativo nela. A Socorro baixou a cabeça um pouco, ela começou a dar carinho na cabeça da Socorro. Isso uns 15 dias antes, né, bem? E ela como fosse agradecendo, assim, passando a mão, né? Como quem diz, obrigado, né? E a gente fica muito emocionado com isso. A gente vive o luto, que eu acho que isso é importante também, né? Até para a gente entender o processo. Eu falo que a gente teve o privilégio de conseguir se despedir da avó, né? Os últimos dias, quando a gente entendeu que já estava chegando ao final, então a gente ficou, os últimos dias assim, foram o tempo todo segurando na mão dela, não tinha um momento que a gente, né, não segurava, cuidando dela a todo momento. Então, isso que ela nos ensinou, né? Esse amor que a gente tem que ter além do Alzheimer, é algo que ficou. Muito religiosa, a devota de Nossa Senhora Aparecida recebeu a bênção apostólica do Papa Francisco quando completou 90 anos. Hoje, em destaque na estante, que expõe vários presentes de seguidores da Vó da Pomba. Eu sempre tive a prática de pedir a bênção para ela, então ela sempre chegava aqui, vozinha, a bênção, ela, Deus te abençoe, minha filha. E aí todo mundo que passava por ela, oi, vozinha, tudo bem? Ela, tudo na paz de Deus, que até uma frase clichê dela, né? Tudo na paz de Deus. Então ela sempre foi muito religiosa, mesmo depois do Alzheimer. Hoje, quando você recebe o diagnóstico de Alzheimer, você não recebe um manual de instrução, né? E esse tipo de conteúdo, acredito que ajuda muito. O legado da avó sempre foi a família, o não deixar de sorrir, o estar presente. Então, continua
de fato, esse foi o legado da avó. Até os últimos minutos de vida dela, ela estava ali. Ela não conseguia mais conversar, mas ela falava com o olhar dela. Então, o legado que ela deixou pra gente foi o de cuidado em cada detalhe. Dados do Ministério da Saúde indicam que o SUS registrou cerca de 52 milhões de atendimentos ambulatoriais relacionados ao Alzheimer apenas em 2025. Cada família vive a doença de uma forma, mas a rede de apoio e o autocuidado são essenciais. A Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer, Doenças Similares e Idosos Dependentes, a APAS, é pioneira no acolhimento e orientação ao público. Oferecemos apoio, grupos de apoio, mediados por psicólogos, assistente social, dando alguma orientação do campo do serviço social, apoio jurídico, apoio de outras especialidades de profissionais que possam agregar nesse cuidado, então dando orientações para essas famílias, para que elas tenham um melhor manejo no dia a dia, que é muito difícil e se torna mais complexo com o avançar da demência. Conversamos também que não é só cuidar dessa pessoa, quem cuida também precisa ser cuidado, porque fica muito sobrecarregado. E quando a gente não entende fases das demências, coisas que podem acontecer no decorrer, esse cuidado fica cada vez mais difícil. Os grupos de encontro, 3 vezes por semana, propiciam troca de experiências, desabafos e fortalecimento daqueles que mais precisam. Chegam aqui muito fragilizados. E aí tem um acolhimento, para poder escutar, a escuta deles e poder ver que existem outras coisas, Eles podem fazer outras coisas também, não deixar sua vida toda de lado. Que acabam que uns deixam de trabalhar, casal, fica o marido de um lado, a mulher do outro, os filhos ficam assim, mãe, pelo amor de Deus, você só toma conta da minha mãe e tal, ou do meu pai, seja o que for, seja quem tiver com a doença. Então, assim, é uma doença que o cuidador vai se abandonando, vai deixando de se cuidar, não sabe nem quem quer pentear o cabelo, porque às vezes não dá tempo, de olhar a cara no espelho, escovar o dente e poder ver, não dá. Eles ficam muito sobrecarregados, Denise tem 82 anos. Aqui, conversa, dança e busca se manter ativa para voltar para casa e ajudar a cuidar do esposo com Alzheimer. Que meu marido era um homem maravilhoso para mim, para os netos, para as filhas. Ele começou a implicar comigo. Começou a implicar, querer me bater, me xingava de tudo quanto era nome, uma coisa horrível. Às vezes eu tinha até raiva, pena e raiva ao mesmo tempo. Como ele fazia aquilo se ele nunca fez aquilo? Aí teve um dia que ele não queria eu dentro de casa de jeito algum. Aí eu tive que chamar minha filha para ficar na minha casa. Ela ficou 15 dias na minha casa e eu dentro do quarto não podia sair, ele não podia me ver. Minha filha que ficou fazendo comida e tudo, eu dava almoço a ele, quando ele ia para o quarto, ela falava, mãe, vai lá almoçar. Aí eu ia almoçar. Você está se cuidando também? Me cuidando em parte, entendeu? Porque, assim, eu não tenho vontade. Eu tenho amigas em Uberaba que eu conheci e me chamam para ir lá, para ficar. Eu não tenho coragem de sair. E de acontecer alguma coisa, eu não estou. Então é importante fazer o diagnóstico, mas é mais importante ainda fazer no tempo correto, que é o tempo em que as intervenções não medicamentosas ou às vezes medicamentosas, elas vão ter uma interferência maior na evolução do quadro. Se você tem uma pessoa que tem um risco e ela começa uma prevenção, e ela segue aquela prevenção de maneira correta, ela consegue sim minimizar as chances de evoluir com a doença ou se evoluir num tempo diferente. Hoje em dia, a gente já começa a notar um pouco também dessa mudança, pessoas mais jovens muito procurando a informação, mas
o perfil dos participantes dos grupos são mulheres que cuidam e mulheres já numa idade avançada, já pessoas idosas. Então, assim, aqui é um espaço de cuidado, de socialização, mas então tem uma ajuda dupla, né? Porque elas podem falar e ouvir sobre essa condição, mas também socializar. Então ajuda também até numa prevenção de uma possível declínio cognitivo que pode vir a aparecer no futuro. Tem essa coisa que para mim é o principal, que é o se cuidar mesmo. Poder se olhar, poder ver que você tem uma vida, que você pode sair, você pode viajar, que o seu doente vai ficar bom, que você vai ter um tempo para passar um creme na sua perna, que você pode almoçar com a sua amiga, pode ir a um cinema. Então, a vida está aí, você não pode se abandonar. Então, tem que se cuidar para poder cuidar do doente, porque senão não vai cuidar do doente nunca, pelo contrário, né? Para Sônia, a paz é o ponto de equilíbrio com a ausência do esposo que tinha Alzheimer. Além das rodas de conversa, ela participa de outras atividades como a dança. Mas a conexão com a associação teve início ainda com a presença do marido, que preferiu estudar e se informar sobre a doença antes do agravamento. Ele vinha também, ficava sentadinho lá fora, lendo o jornal. E todo mundo conhecia ele, acabava a reunião, a gente saía e todos falavam com ele. Era muito, muito bom, muito legal. Cada um tem sua forma de enfrentar, mas são ferramentas que são trocadas aqui dentro. Então, um pode dar certo com aquilo que você falou, o outro não, o outro vai, mas eu fiz isso assim diferente. Aí quer dizer, cada um vai pegando essa história e vai botando no seu baú para, no momento, conseguir tirar, né? E tem os familiares que às vezes falecem e eles querem continuar no grupo, e é ótimo porque ajudam, né, essa troca de ideias com os outros, né? Eu gosto daqui, a gente não fala só nisso, porque se falasse só de Alzheimer ia ser uma loucura isso aqui também. Então a gente fala de tudo, por isso que é bom, eu gosto. Aqui eu me encontrei, nós somos uma família. A paz como o nome diz, a paz realmente uma paz. Mais de 57 milhões de pessoas vivem com demência no mundo e a cada ano são quase 10 milhões de novos diagnósticos. Apesar de não ter cura, a OMS destaca que até 45% dos riscos podem ser evitados com a simples mudança dos nossos hábitos. E quando o assunto é prevenção, a prática esportiva e a atividade física estão entre os pilares. Que a atividade física, né, ela traz uma importância muito grande assim, para o nosso corpo, não só para o físico, né, mas também para o mental. Porque tudo que fica muito parado acaba atrofiando, né? Então a gente entende que, eu costumo falar também para os alunos que o nosso cérebro ele é um músculo, né? E ele precisa ser exercitado. Então quanto mais exercício, mais funcionalidade ele vai, né, acarretando, vai agregando. Durante a atividade física a gente consegue trazer alguns estímulos, tanto sanguíneo, né, que é importante ter esse fluxo sanguíneo no nosso corpo, porque ele traz essa funcionalidade. A atividade física ela faz bem de uma maneira geral, né, para praticamente todos os quadros crônicos, assim, né, e não é diferente para as demências. E muito provavelmente, assim, além de vários fatores, né, assim, atividade inflamatória, proteção do cérebro, mas também por questões vasculares, né? O cérebro e o coração, eles estão altamente ligados, né? Do ponto de vista de conexão e proteção. Então, assim, se você tem um coração saudável, se você tem um sistema circulatório saudável e você pratica atividade física reforçando aquilo ou corrigindo, às vezes, alguma doença, corrigindo, eu digo assim, melhorando a condição de uma doença como uma hipertensão, uma pressão alta, um diabetes, você está melhorando a circulação cerebral, né, por meio da atividade física. E aí, consequentemente, protegendo o cérebro do desenvolvimento, do declínio de demências.
De acordo com os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo, mais da metade da população do estado faz alguma atividade física. Independente da idade, né? Acho que isso é uma coisa que a gente, desde a infância, acho que a gente já deveria já trazer isso como uma prática, né? Porque é saudável. Mas no envelhecimento isso acaba sendo ainda mais importante, né? Porque a gente acaba perdendo algumas funcionalidades do corpo, a nossa memória já começa a enfraquecer um pouco mais. Então, quanto mais a gente coloca o nosso corpo para funcionar, fica mais fácil da gente reduzir esses danos que naturalmente acontecem mesmo com o nosso corpo, né? A gente vai envelhecendo, nosso corpo vai ficando um pouco mais fraco, nossa mente vai reduzindo um pouco o tempo de raciocínio. Se a gente não fizer nada, obviamente isso vai acelerando com mais facilidade, mas se a gente tiver um corpo ativo, praticar atividade física, cuidar da alimentação, cuidar do nosso sono, então isso automaticamente vai reduzindo esses danos, né, que acontecem com o corpo e que são naturais. A Célia tem 64 anos e disposição de 20. Há 4 anos, frequenta esse centro de convivência do idoso em Guarulhos, São Paulo. Bom para o corpo, né, para a mente principalmente. E eu tive, nossa, muita atividade, eu sou muito dinâmica, né, com as atividades. Isso reflete no dia a dia de hoje também? Sim, eu sou muito esperta em tudo, né, eu pego bem tipo assim, as físicas que eles dão, né, os exercícios, eu guardo bem na cabeça, entendeu? A gente aprende muita coisa legal mesmo. E o que você achou assim, nossa, esse foi mais interessante que eu aprendi aqui, ou mais desafiador também, que foi um pouquinho mais difícil? O que foi mais difícil é fazer o walk, futebol. Porque quando eles vieram para cá, eles falaram assim, gente, nós vamos ensinar para você uma modalidade de futebol. É um walk e futebol. Eu falei, nossa, o que será que é isso? É você jogar futebol andando. Aí eu falei, nossa, eu vou experimentar. Menina, mas foi muito bom. A gente aprende equilíbrio, a gente aprende disciplina, a gente aprende as modalidades. Tudo que você queria fazer no passado, você está fazendo agora. Nossa, levanta o astral, sabe? Você já ouviu falar nesse Walking Football? O Walking Football é uma modalidade com um nome literal, é um futebol caminhando. Nasceu na Inglaterra em 2011 e se popularizou pelo mundo muito rapidamente. A gente conhece essa modalidade em 2018 e passa a se tornar a representatividade oficial do esporte no Brasil. No Brasil, o esporte ele se dá de duas maneiras, né? A gente tem tanto o que a gente chama de esporte para a vida, que tem esse objetivo de contribuir efetivamente para uma longevidade ativa, independente se essa pessoa conhece ou não futebol, se ela está experimentando o futebol pela primeira vez. Isto vai, evidentemente, melhorar a saúde física, vai trabalhar aspectos como a própria participação social, aprendizagem ao longo da vida, né? E tem um segundo pilar da Walking Football Brasil, que é o esporte de competição, onde a gente também tem a representatividade nacional, levando aí o Brasil para todo mundo. Com uma equipe multidisciplinar, a modalidade inclusiva busca tirar a pessoa idosa da ociosidade para melhorar a qualidade de vida delas. A sociedade ela está em franco envelhecimento, né? Nós estamos falando aí de um número de 36 milhões de pessoas idosas no Brasil já contabilizados e projetados aí ao longo dessa trajetória, né? Que se a gente pensar, nós vamos ter uma inversão dessa pirâmide etária, né? A gente está falando muito mais em pessoas que estão envelhecendo do que crianças nascendo. E a gente sempre olhou sobre essa perspectiva, que era necessário co-criar soluções e experiências que contribuíssem para uma longevidade ativa. Quem pode jogar walking football? Qualquer pessoa. Mulheres que eram proibidas de jogar futebol até 1979, que estão experimentando a modalidade pela primeira vez, pessoas com deficiência, onde a gente vai olhar e adaptar a modalidade à realidade de cada grupo, de cada pessoa, né, de cada indivíduo. A gente também está falando de pessoas que querem experimentar pela primeira vez. A gente está falando de homens que jogaram futebol uma vida toda e que conseguem enxergar agora uma modalidade onde eles se veem ali praticando. Eu pratiquei um pouquinho de halterofilismo, mas nada muito sério, era sempre mais ou menos, só meia boca. E a relação com o futebol, como é que era ao longo da vida? Gostava muito, mas nunca joguei nada, estava sempre no segundo,
Só jogava porque era o dono da Kombi que levava Ah, meu Deus do céu. Aí tu colocava um pouquinho só pra divertir. Só para divertir, mas sempre adorei futebol. Mas que posição que você jogava, Tião? Centroavante, mas pouco, fiz uns 2 gols na minha carreira. Tá bom, já deu pra comemorar. Já deu. Mas e aqui, com essa modalidade então, né? Como que o senhor conhece, né? Olha, aqui na verdade, eu, justamente pela idade também, como eu sempre gostei, eu entrei para tentar ficar um pouquinho mais ativo. Depois de aposentado, eu não, era muito parado. Então, quando eu descobri aqui, para mim foi ótimo. A gente costuma trabalhar bastante com atividades cognitivas também, não só o futebol, né, em si. A gente trabalha com algumas atividades cognitivas justamente para estimular o cérebro. Então a gente consegue fazer esse trabalho com elas, a gente vê. Eles mesmos trazem para a gente esse feedback depois, né? Fala, nossa, depois daquela atividade que a gente fez, eu vi que eu comecei a melhorar o meu raciocínio, comecei a pensar com mais agilidade, voltei a pensar com mais agilidade. Então isso é muito bom, a gente tem esse retorno deles aqui. Desde os alongamentos à condução da bola, todos os fundamentos são estratégicos para os 60 a mais. Eu comecei a participar porque eu achei muito interessante, porque não tem contato, entendeu? O jogo não tem contato, você tem que dar uma distância, entendeu? Em vida de você empurrar o companheiro. Eu achei muito bom. Isso, entendeu? Muito bom. Eu adorei. Eles têm medo do contato, eles têm medo do choque ou de levar um chute. E uma das regras é que precisa ter um braço de distância. Então isso já traz uma segurança para eles, né? Então eles entendem que, opa, se ninguém pode chegar perto de mim, eu posso ter meu tempo para raciocinar. Quando a bola estiver no meu pé, o que eu posso fazer depois disso, né? Porque geralmente no futebol a gente entende que se eu tô com a bola no pé, eu preciso ter uma ação rápida, né? Então eu tenho que estar com a minha bola no pé, já tenho que passar para outra pessoa, já tenho que finalizar para o gol. Eles não, ele tem esse tempo para pensar, receber a bola, um braço de distância, ninguém pode invadir o espaço deles. Só o fato de vir aqui, ficar 2 horas com o pessoal, porque eu faço não só o futebol, algumas outras coisas, então isso já me preenche o dia, já me satisfaz muito, né? A amizade, a conversa com o pessoal, a aceitação que a gente tem e o carinho de todo mundo, né? É maravilhoso, para mim foi ótimo. E o futebol, que não era lá aquelas coisas, melhorou? Então, eu como sempre gostava de futebol, mas nunca aprendi, continuo não aprendendo, mas eu brinco muito com o pessoal aí e é gostoso. Até o futebol daqui é maravilhoso. Não tem competição? É um ajudando o outro? É um ajudando o outro, sinceramente, é um ajudando o outro. No caso do Sr. Fernandes, o Walking Football veio para acalmar. Na família, o comentário é sempre sobre a agitação do atleta de 67 anos. Sempre foi ativo, mas depois que aposentou, o condicionamento físico ficou ainda melhor. Se eu não for no bosque todo dia, eu acho que foi, eu sei lá, acho que eu fico doente. Quer ver eu ficar pé da vida? É quando está chovendo. Eu levanto debaixo da janela e põe a mão, assim, está chovendo. Carmen, eu vou assim mesmo, põe a capa e vou embora. Agora diminui um pouco, mas era pior. Eu ia debaixo de chuva, pegava a capa e ia embora. Todo dia, todo dia. Existe uma queixa de memória. Ela pode ser do envelhecimento normal, que é natural. As pessoas, à medida que elas vão envelhecendo, a memória vai declinando. Só que existe uma diferença entre o declínio de memória, por exemplo, da cognição no envelhecimento normal e no indivíduo que tem a doença. No entanto, numa fase muito precoce, esse declínio, às vezes, essa diferença é muito difícil de entender, tá? E aí o que acontece é um diagnóstico tardio, porque muitas pessoas e muitas famílias atribuem um declínio de memória ao envelhecimento normal, mas aí por uma falta de conhecimento, né, uma falta de instrução sobre o que é o declínio de memória em si, o declínio de memória de uma doença, por exemplo, as pessoas vão protelando, ao ponto que quando está tão chamativo aquilo, aí sim elas procuram para entender se tem ou não uma doença. São 17 anos correndo, frutos colhidos na saúde. Sr. Fernandes não tem nenhuma doença. Orgulhoso, parte da história ativa e saudável é registrada em um cômodo da casa. O
Fernandes, é aqui então que estão todos os registros das isso mesmo. corridas. Isso. São quantas medalhas, troféus? Tem 485 medalhas e 130 troféus. 130 troféus. É muita corrida. E os registros também, os números, né? Todos os números eu aproveito e coloco, e pego na parede. Que faz parte da decoração. É. Aqui tá um pouco da história. Tudo. Mas tem alguma medalha assim que é mais especial Tem pra 3 compartilhar? aqui, eu vou pegar aqui, ó. São 3? 3 medalhas. Por que que essas são as mais especiais, então, né? A especial é São Silvestre, né? Sempre foi, né? São Silvestre eu completei, foi 100 quilômetros, foi o ano centenário, aí eu fiz ela. Aham. E essa aqui, ó, é 75 quilômetros, Bertioga Marizia. Nossa, deixa eu ver. É uma das provas mais difíceis também. E como que é para se preparar para uma prova dessa, Tem que né? treinar. Treinar 50, começa a 75 quilômetros, 40, começa com 25 quilômetros, 30, 40, 50, até 68 quilômetros o treino. Mas esses treinos durante toda a semana, como é? Intercala os dias? Como que é essa preparação também? O último treino você tem que treinar pelo menos 68 quilômetros, até 70 quilômetros. Nossa, Deus. Direto. Tem Não que ser para. direto. E essa aqui também, eu gosto muito dessa aqui, e eu vou para o 3º ano. É Santa Catarina, Rio do Rastro. Ela está considerada uma prova mais difícil do mundo. Tem 25 quilômetros, 12 quilômetros e 42 quilômetros. O ano que vem eu vou fazer 38 quilômetros, 37 quilômetros. Porque a esposa puxa a orelha também, né? Puxa. Ela pega um pouquinho. Mas eu não obedeço, não. Nem meu filho. Mas pega no meu pé, porque eu faço muita coisa. Aí eu nem tô vendo. É sempre ligado no 220, assim? Toda hora. Não consegue ficar parado? Não. E se parar, o que acontece? Acho que eu morro, engordo, fico obeso. Enferruja, aí não pode. Com certeza. E o que o senhor diria, então, para quem nos acompanha, né? Que tem a sua idade, ou é mais jovem, ou tem mais idade também? É fazer atividade. Que pelo menos uma caminhada. 3 vezes. Você quer melhorar, não precisa muito. 3 vezes por semana já é suficiente. Uma caminhada, uma corrida, um trotezinho, mas faça. Não consigo. Consegue sim. Se você insistir, você consegue. Dói, vai doer, vai doer. Mas consegue. Tem força de vontade. Começou a fazer atividade física, tá livre de pegar problema de Alzheimer, tá livre de pegar colesterol, diabetes. Isso aqui, porque você quer correr, a diabetes é um remédio. Vai diminuindo, mas você fica zerado.